Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Atlético Paranaense e o elenco muito forte que a equipe do Paraná tem montado agora para essa temporada de 2022 e o que esperar, né, dos jogadores que vão permanecer, dos novos reforços que estão vindo, que eu quero falar sobre algum deles aqui com vocês nesse vídeo de hoje aqui no canal Black Card, tá bom? Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal, passando essa marca de 28 mil inscritos, então assim, só tenho a agradecer a todos vocês. Vamos agora em busca dessa marca aí de quase 29 mil inscritos, conto com a ajuda de todos vocês, tá bom? Enfim, já trouxemos vários vídeos aqui a respeito do Atlético Paranaense, então caso você seja torcedor da equipe, aproveite para se inscrever, que sem dúvidas nos próximos dias aí vão sair mais conteúdos a respeito da equipe. Mas antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês, que é no caso do nosso patrocinador, que é o Futebol Team, jogo de futebol bem interessante, que você pode jogar online com seus amigos, pode inclusive assim, treinar sua equipe, evoluir seu personagem, bem parecido com aquele modo carreira do FIFA, do PES, que eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição. Vão lá dar uma olhada no Futebol Team, que está com os gráficos excelentes agora em 2022. Vai lá, faz o seu registro e depois você continua aqui assistindo esse vídeo. Bom, quero falar assim primeiramente sobre os jogadores que já estavam no Atlético na temporada passada e que no caso vão permanecer possivelmente para 2022, que no caso são os principais destaques, como por exemplo o goleiro Santos da equipe, além por exemplo do zagueiro Pedro Henrique, do lateral Marcinho, que assim jogaram mais do que 85% das partidas na última temporada, onde o Atlético Paranaense no Brasileirão não teve um desempenho muito interessante, até porque obviamente estava focado na Copa do Brasil, onde chegou na decisão e conquistou no caso a Sul-Americana diante do Bragantino. Além disso, no meio campo, o Léo Cittadini, eu diria que é o grande nome da equipe, vai continuar agora para 2022, e outros jogadores no ataque, como por exemplo o Pedro Rocha, que vai continuar para esse ano, o Guilherme Bisoli, que está em uma crescente excelente, além do Renato Kaiser, eu diria que o principal nome da equipe, né? Um dos jogadores que cresceu demais no Atlético, além do uruguaio Terans, que fez um excelente ano de 2021. Então esses jogadores aí que vão permanecer, só por si só já dá para ver que já seria um time extremamente forte e diferenciado para 2022, mas ainda assim o Atlético nesse início de ano contratou alguns nomes que eu quero falar aqui com vocês, grande maioria desses jogadores jovens que tem um potencial de revenda no futuro não tão distante, e que assim, vale ressaltar também que esses jogadores, eu vejo que o Atlético possivelmente antes do início do Brasileirão ou depois de que começar, ainda assim deve trazer outros jogadores, tá? Enfim, então vamos falar assim um pouco a respeito de cada um desses nomes que chegaram até aqui. Eu quero começar primeiramente falando sobre um estrangeiro. Bom, eu quero começar esse vídeo falando sobre o primeiro nome, que é no caso do Bryan Garcia, ponta de 21 anos de idade, que no caso é equatoriano, ponta esquerda, que veio do Independiente Del Valle para essa temporada de 2022. Jogador bem interessante, ano passado foi a primeira temporada assim como titular absoluto na equipe do Independiente, foi 38 jogos com 3 gols e uma assistência. É um jogador que foi especulado em alguns outros times do futebol brasileiro, em vários outros do futebol sul-americano. Realmente uma promessa aí o Bryan Garcia, que deve chegar primeiramente para ser um reserva ali na posição, mas tendo um potencial de venda muito grande no futuro. O Atlético Paranaense que também gosta dessa chegada de jogadores jovens, né? Igual o Bryan, de apenas 21 anos, revelado pelo Independiente Del Valle. Enfim, mais um jogador também nesse vídeo é a respeito do Matheus Fernandes, esse que dessa lista aqui que eu vou falar com vocês, eu diria que é o que tem mais chance de ser o titular absoluto. Matheus Fernandes, que chega de empréstimo junto ao Palmeiras para essa temporada, jogador de 23 anos, que assim, surgiu muito bem primeiramente no Botafogo, lá na temporada de 2018, 2016, que assim, teve muito destaque antes de chegar ao Palmeiras. Pelo Palmeiras ele começou o ano tendo algumas partidas como reserva, outros como titular. Naquela ocasião, no início de 2019, ele tinha apenas 21 anos e foi vendido para o Barcelona, no valor que foi próximo de 50 milhões de reais. Até muita gente nem entendeu, né, como que ele foi negociado com o Barcelona, porque ele estava sendo mais reserva no Palmeiras do que titular absoluto, algo nesse sentido. Lá pelo Barcelona ele foi emprestado na primeira temporada para o Real Valladolid da Espanha, né, do Ronaldo e tudo mais. Jogou apenas uma partida e depois também uma partida no profissional do Barcelona. Ele conseguiu, no caso, a rescisão de contrato e no início de 2021 assinou com o Palmeiras, onde fez apenas 7 partidas, no caso do meio do ano até o final do ano, 7 jogos apenas. E ele tinha um salário altíssimo na equipe do Palmeiras, possivelmente vai continuar pagando os vencimentos dele ainda, e o Atlético Paranaense
vai arcar com uma pequena parte, porque até mesmo foram especulados alguns valores que quando o Palmeiras assinou com ele recebeu algo próximo de 800 até 1 milhão de reais por mês, porque o Palmeiras estava comprando o passe do jogador, que estava livre no mercado desde quando rescindiu o seu contrato com o Barcelona. Mas enfim, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do Matheus Fernandes. Você está confiante no volante que vai ser o grande craque da equipe do Atlético? Mais um jogador nesse vídeo é no caso do Fabrício Morales, ele que é um volante uruguaio de apenas 24 anos de idade, que estava no Vitória na última temporada. E assim, um jogador que surgiu muito bem, volante uruguaio, como disse para vocês, no Danúbio, lá do Uruguai, onde ele começou a ter muito destaque em 2019, o primeiro ano dele como titular absoluto, 30 jogos, 1 gol marcado. Em 2020, mais 25 partidas. Chegou para a equipe do Vitória na disputa da Série B, por empréstimo. Foram 24 jogos com 2 gols marcados e uma assistência, e agora chega no Atlético Paranaense em definitivo para 2022. Inclusive ele fez a estreia dele no jogo de ontem, vitória por 1 a 0 diante do Atlético Paranaense, na estreia do estadual. Ele esteve em campo como titular diante do Paraná, jogou 90 minutos, então um cara que, por ser o time ainda inicial do Atlético, no estadual, ele tem ganhado mais oportunidades, quem sabe aí, dependendo do desempenho dele, possa ter bem mais oportunidades no decorrer de 2022. Um nome bem interessante também, não é um cara de 20 anos, 21, já tem seus 24, mas mesmo assim, acho que pode agregar bastante um uruguaio aí que vai fazer dupla também ali com o Terans, que já é um jogador uruguaio da equipe do Atlético Paranaense também, que deu muito certo, principalmente na última temporada. Outro jogador que chega para ser um volante, um meia central ali da equipe, é a respeito do Hugo Moura, de 24 anos, que chega por empréstimo por uma temporada vindo do Flamengo. Vale lembrar que assim, é um jogador que surgiu muito bem na base do Flamengo, teve várias passagens ali, por exemplo, na equipe principal, mas nunca conseguiu se firmar. Em 2019 mesmo, apenas 4 partidas, 2020 4 jogos, e foi emprestado em 2020 na reta final, no caso do Brasileirão, para o Curitiba. Naquela ocasião a equipe estava na reta final da Série A, fez 28 jogos, 1 gol e 3 assistências, foi o titular pelo rival, pelo Curitiba lá em 2020. E em 2021 pelo Flamengo ficou mais reserva do que titular, mas mesmo assim teve uma sequência bem melhor de jogos do que nos últimos anos, mas ainda bem baixa do que, por exemplo, os torcedores e até o próprio jogador vê que ele pode ter em outro time do futebol brasileiro. Pelo Flamengo, no ano passado, foram apenas 20 jogos e 1 gol marcado, além também de 2 assistências. Então esse empréstimo para o Atlético Paranaense pode ser uma boa, porque se ele for o titular absoluto, eu diria que o preço do Hugo Moura poderia valorizar em 3, 4 vezes mais. Quem sabe até mesmo o Atlético, nesse acordo aí de empréstimo, possa ficar com um percentual de venda no futuro. Eu tenho certeza que se o Atlético conquistar, por exemplo, o Brasileirão, ou a Sul-Americana, ou Libertadores, o preço do Hugo Moura poderia valorizar bastante e seria bom também para todas as partes, inclusive para o Atlético, tá bom? E o último jogador desse vídeo, no caso, entre os destaques das conotações até aqui, que eu quero falar com vocês, é a respeito do Jonathan Luiz, ele que no caso veio do Avaí, onde teve uma boa reta final, principalmente da Série B ali no ano passado. Foram no total 43 partidas, 7 gols marcados. É um jogador centroavante de apenas 22 anos de idade, ele que já está no Avaí há um bom tempo, fez nas categorias de base no Internacional, chegou para o Avaí também na base e começou a ter primeiras chances desde 2019, onde já fez 16 jogos, 3 gols. Na Série A em 2020, na Série B em 2020 também, 28 jogos, 7 gols marcados. É um jogador que chegou de graça, então vejo que é um cara que pode ser ali um reserva na posição e que principalmente agora no estadual, quando o Atlético não vai utilizar a sua equipe principal, vai ganhar sim algumas chances, e se tiver destaque, tenho certeza que vai ser aproveitado pela equipe no decorrer desse ano. E assim, o Atlético, que para esse ano agora está bem confiante, tanto que o próprio presidente do clube já falou que depois da chegada do Alexandre Matos, que vai ser apresentado nessa segunda-feira, dia 24 de janeiro, possivelmente o Atlético Paranaense vai anunciar o jogador, também mais alguns reforços depois da chegada do Alexandre Matos, que estava no Cruzeiro, e que um dos principais objetivos vai ser, por exemplo, a Libertadores e o Brasileirão agora para 2022, os principais títulos do Atlético, que muito tempo não conquista o Brasileirão, e em busca da sua primeira Libertadores, que eu acho também que é só questão de tempo, tá? Ainda tem uma base muito forte, vários jogadores sendo revelados aí para o mercado, e não é de hoje, um clube muito bem encaminhado para se tornar clube empresa também, que eu já falei aqui no canal. Inclusive agora, só terminar de assistir aqui o vídeo, eu falo um pouco sobre o projeto de clube empresa do Atlético Paranaense. E nessa lista aqui você pode ter estranhado, por exemplo, o Jean-Pierre, que é um jogador que está sendo especulado na equipe do Atlético. Vamos ver se ele vai chegar ou não. Se chegar, eu prometo aqui dar alguma atualizada nessa lista aqui de reforços e um elenco bem forte que o Atlético tem montado
para 2022. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E como eu prometi para vocês, aqui na tela final vou deixar duas sugestões, uma onde eu falo sobre o clube empresa do Atlético, quanto que vale o clube, qual que é o valor das dívidas, como que está esse processo, vai lá dar uma olhada. E também o vídeo no caso que eu postei para vocês recentemente do Atlético, onde eu listo mais do que 8 opções de reforços, que eu vou deixar aqui também aparecer na tela final. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!